Salve, salve Matilha! Técnica Form. Essa técnica vai te ajudar a ficar mais próximo do seu cliente, principalmente ter um relacionamento mais pessoal com ele. Porque às vezes nós temos um relacionamento muito sério com o nosso cliente, muito profissional, e está tudo bem, mas quando você cria um relacionamento mais amigável, você se torna um fornecedor, um representante, um vendedor único, porque diferente dos outros você conseguiu atingir alguns pontos mais pessoais dele e criou uma conexão, criou um rapport, tá bom? Então, se te interessa ter esse relacionamento mais próximo com o seu cliente, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai me agradecer. Sem mais delongas, solta a vinheta aí! A técnica Form é uma maneira de rapport, sim, principalmente para as pessoas que são um pouco mais expansivas, que gostam de conversar, gostam de perguntar. Talvez para as pessoas que são mais tímidas, seria uma maneira melhor fazer o rapport com espelhamento de corpo, espelhamento das palavras, que eu até vou colocar um vídeo aqui do lado que eu postei algumas semanas atrás falando sobre rapport. Então, se você quer conhecer dois passos, dois caminhos para você se conectar mais com o seu cliente, tem o rapport e também tem a técnica Form, que me ajudou muito quando eu encontrei alguns clientes que eu já estava negociando há algum tempo e eu vi que eu não conseguia ter um relacionamento mais pessoal com ele. Então a técnica Form me ajudou muito nestes momentos. Então o que é a técnica Form? F de família, O de ocupação, R de recreação e M de motivação. Então são algumas perguntas para que você consiga ter acesso a algo mais pessoal do seu cliente. E é algo normal, é como se você estivesse conhecendo um novo amigo. Então o que é o F de família? É você entender o que faz parte da família dele. Ele tem esposa, tem esposo, tem filhas, filhos, netos, netas, pais, mães. Então você pode perguntar, você é casado, você tem filhos? O que eles fazem? E começa a questionar um pouco. Claro que você não vai tão fundo, mas você entendendo um pouco mais sobre isso, você percebe que ele vai compartilhar sobre a vida pessoal dele. E algo muito importante nesse momento é você entender que as coisas que são similares, que são semelhantes, se atraem. Então o que ele falar que realmente é parecido com algo da sua família, algo verdadeiro, você compartilha. Então se ele falar, por exemplo, que a filha dele é formada em arquitetura e sua filha também é formada em arquitetura, ou está cursando arquitetura, você pode falar isso, já cria uma conexão, já cria um rapport. Então comece a utilizar esse tipo de situação de, se tem algo que é similar na sua família, você compartilha com ele que assim dá um match na conversa. Ó, ocupação. Então, o que ele faz? Obviamente, se você está sentado com ele, você já sabe que ele trabalha com aquilo. Mas, às vezes, ele pode ter um plano B. Então, você pode perguntar para ele se ele tem um plano B, ou se não, quantos anos ele está nesse segmento, o que fez com que ele entrasse nesse segmento, se já é um trabalho de família, se ele continuou um trabalho dos pais, ou se ele mesmo que criou a empresa. Então, comece a falar mais sobre a ocupação dele, sobre o trabalho, que assim você vai trazer algo do seu trabalho que você também fez similar ao dele. Então vocês começam a ver que a história de vocês se coincidem. E aí sim, quando ele vê que tem uma pessoa que tem os mesmos gostos que ele vai dizer, eu quero ser amigo dessa pessoa. E daí já não é somente uma compra de um cliente com um vendedor, e sim uma compra de amigo com amigo. Então é uma relação muito mais duradoura. Faz sentido para você pensar dessa maneira? Que você pode se aproximar ainda mais do seu cliente tendo uma conversa de amigo? Eu lembro como se fosse hoje uma vez, um amigo meu que estava começando a trabalhar com vendas, foi visitar uma pessoa que eu indiquei, um prospect, e ele estava meio nervoso e tal, e a pessoa que eu indiquei entendia muito sobre venda. Ele falou para ele assim, senta aqui, vou te falar uma coisa. E começou a conversar com ele, utilizando uma técnica Form. Da onde tu é, o que tu faz, e começaram a bater um papo, ficou descontraído, começaram a rir, e ele chegou para esse meu amigo e falou, isso é uma venda. É você criar esse relacionamento. E depois o meu amigo, que estava começando a trabalhar com vendas, me ligou e falou, pô Edilson, obrigado. Eu acho que se eu tivesse feito a venda para ele, eu não teria ganhado tanto de experiência quanto eu ganhei conversando com ele. Então a venda é isso. É você entender que do outro lado é uma pessoa, não é um número. Então quando você consegue utilizar a técnica Form, entendendo da família dele e da ocupação, você começa a ver que os pontos se conectam. E você tem a tarefa de ligar o ponto A ao ponto B. R. Recreação. Uma pergunta infalível é, o que você faz no tempo livre? Isso fala muito sobre a pessoa. Então pode ser uma atividade física, pode ser ler livros, pode ser ver filmes. Sempre vai ter alguma coisa que você também faz. Por exemplo, eu vou para academia, ando de bicicleta, gosto de ver filmes, estudo bastante sobre vendas.
alguma das coisas que ele te compartilhar vai ser similar ao que você faz. E se ele te falar só assim, faço academia, você pode ir mais a fundo. Mas qual hobby que você tem? Você gosta de ler? Você anda de bicicleta? Questiona ele, indaga um pouco mais. Não fique satisfeito apenas com uma resposta simples. Porque aqui a gente está falando de respostas, perguntas abertas, onde você tem que escutar mais do que falar. Então, se ele for meio incisivo te dando respostas curtas, instiga ele a falar um pouco mais. Me conta mais sobre isso. Tá, eu gosto de academia, mas que tipo de treino tu gosta? CrossFit, academia? Me conte mais sobre isso. Então, quando você começa a instigar e falar mais, você começa de novo a trazer para cima da mesa experiências suas. Se você anda de bicicleta, se você lê, se você estuda, e aí você começa a dizer, olha, que coincidência, eu também faço isso, eu também faço aquilo. E, gente, isso é uma maneira de você influenciar positivamente a pessoa. A gente não está falando aqui de manipulação, tá? Então é uma ideia de você que talvez é um pouco mais tímido, talvez não tem um relacionamento tão expansivo, você começa a ficar mais solto, porque a pessoa está falando muito, e você começa a se sentir mais confiado. Isso vai te trazendo uma autoconfiança durante a conversa. Então, essa parte da recreação eu acho que é muito importante, porque as pessoas se soltam, elas ficam mais contentes de compartilhar o que elas fazem fora do trabalho. Porque uma coisa é o seu trabalho no dia a dia, que às vezes é um compromisso que ele tem, às vezes é uma responsabilidade, mas fora das 4 linhas ali do trabalho, ele faz algo que realmente brilha os olhos dele. E linkando com brilhar os olhos, a gente vai para o último ponto, que é motivação. Então, perguntas que são legal você fazer. O que te motiva a acordar todos os dias? Ou o que te motivou a abrir a sua empresa? O que te motivou a ter filhos? Ou qualquer coisa que motivou ele fazer algo. E com certeza vai ter algo que motivou ele a abrir a empresa, que motivou ele a fazer alguma coisa que também te motivou. Então, novamente, você traz para a conversa algo similar a ele. A ideia é você ser como um espelho. Trazer o que você já vivenciou, que ele também já vivenciou. Pode ter certeza. Vou fazer uma metodologia, uma tarefa com vocês aqui. Imagine um amigo seu, melhor amigo. Veja se as coisas que ele faz, que você gosta, não é as mesmas coisas que ele gosta. Pode ter certeza que sim, é difícil você ser amigo de uma pessoa, você não gosta de futebol e o outro gosta de futebol. Vai ter um ou outro, mas grande parte são os mesmos gostos, as mesmas coisas. Então isso se aplica também na hora da venda, não é somente para uma amizade, não é somente para relacionamento afetivo. Então utilize isso a seu favor, porque querendo ou não, a pessoa que tem uma boa conversa, que tem boas perguntas, com certeza vai vender ainda mais. Então aqui, por isso que eu sempre falo, vendas não é apenas para vendedores. Porque na verdade, quando a gente fala de venda, a gente está falando de tudo. Eu acredito sinceramente que existe só uma profissão, que é vendedor, o resto são subprofissões. Então se você é médico, arquiteto, advogado, você precisa saber se relacionar bem. Você precisa vender muito bem o seu serviço, a sua imagem, o seu produto. Então por isso que essas técnicas, que eu até compartilho aqui no meu canal, são com o intuito de que você tenha melhor resultado não somente com vendas, mas também na sua vida pessoal e profissional, é claro. Então, a técnica forma, em resumo, seria isso, você fazer esse tipo de perguntas de família, ocupação, recreação e motivação. E claro, linkando com rapport, fica imbatível, infalível. Então, no começo desse vídeo eu coloquei sobre esse tema que é o rapport, que é algo mais específico e, sinceramente, algo mais treinável, que você precisa treinar. Aqui são perguntas que você mesmo pode formular, baseado no que eu te falei aqui, ou se você quiser ver na internet, e você faz perguntas. Minha opinião, cria um script adaptável dessas perguntas. Então, quando você faz essas perguntas, você cria uma conexão. Faz passo A, técnica form, passo B, rapport, passo C, você pode também fazer o spin sell, pergunta, situação, problema, implicação e necessidade. Então você cria esse script para que depois você consiga fazer um trabalho completo e, além de ter uma conexão única com o seu cliente, fazer uma venda 100%. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, te agradeço muito, porque é muito importante esse acompanhamento do início ao fim, porque sempre tem algum insight que é compartilhado no vídeo que talvez pode te mudar, pode te transformar. E o meu intuito nesse canal é realmente transformar vendedores comuns em vendedores premium, vendedores diferenciados. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, coloca o feedback aqui no comentário, porque todo feedback é bem-vindo e só assim a gente consegue melhorar. E se você gostou muito, compartilhe para o seu amigo, para sua amiga que trabalha com vendas ou que deseja ser um vendedor ainda melhor.
Fechou? A gente se vê quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui no meu canal. Não perca, conto com você aqui, beleza? Valeu, Matilha, um abraço!